E aí, pessoal, prontos para mais uma análise daquelas? Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo e direto ao ponto numa palestra simplesmente fascinante do Dr. Lair Ribeiro, que destrincha um verdadeiro mistério médico. Vamos explorar uma jornada incrível que conecta o universo celular mais microscópico até aplicações clínicas que têm o poder de transformar vidas. Pensa só comigo, e se a grande chave, a ferramenta definitiva para combater doenças crônicas, já estiver aí, escondida dentro do próprio sistema imunológico humano? Bom, sem muita enrolação ou grandes introduções, bora começar essa nossa investigação médica indo direto à raiz de como o corpo funciona e se defende. Certo, vamos mergulhar na primeira parte. O interruptor mestre, o nosso sistema imunológico. A fonte mostra uma coisa muito legal, uma comunicação brilhante entre os nossos sistemas endócrino, imune e nervoso. Tudo isso rola através de hormônios, citocinas e neurotransmissores. E é bem aí que entra a naltrexona em baixas doses, ou LDN. Basicamente, ela aumenta as metencefalinas, que são opioides que o próprio corpo produz. E adivinha? Elas estimulam os linfócitos muito especiais, chamados natural killers. Como o material descreve, eles são os verdadeiros exterminadores implacáveis do nosso sistema de defesa. Para desmistificar essa biologia que parece um quebra-cabeça gigante, a palestra compara a imunidade celular, a famosa TH1, com a imunidade humoral, a TH2. O grande lance aqui é que o LDN atua como um maestro, equilibrando o sistema imune. Ele dá aquele empurrãozinho na TH1, que é a nossa defesa celular pura contra doenças e tumores, e ao mesmo tempo dá uma segurada na TH2, que é a parte mais ligada às alergias. É uma modulação extremamente inteligente. Seção 2. A descoberta do LDN pelo Dr. Bernard Bihari. Agora, dando uma olhada na linha do tempo do Dr. Bihari, a história toda começa lá em 1984, quando a FDA aprova naltrexona para tratar dependência química. Logo no ano seguinte, em 1985, enquanto ele chefiava uma divisão de drogas e alcoolismo em Nova York, ele sacou uma coisa incrível. Uma dose minúscula, de apenas 3 miligramas, dava um salto gigante na resposta imune de pacientes com vírus HIV. Aí, pulando para 1990, os benefícios começaram a aparecer também para quem tinha câncer e doenças autoimunes. Foi nessa época que ele cravou a dose ideal para adultos, 4,5 miligramas. E aqui tem um ponto bem forte levantado no material. A palestra afirma que o LDN é muitas vezes escanteado pela medicina convencional por um motivo bem simples. A droga é muito barata e não tem patentes ativas para gerar grandes lucros. Apenas repassando o que a fonte argumenta, de forma totalmente neutra, mas é algo que, sem dúvida, faz a gente pensar. Parte 3. O tratamento de doenças autoimunes e as aplicações clínicas. Agora, o que é realmente interessante aqui é o contraste gigantesco que a apresentação faz. De um lado, temos as drogas tradicionais para esclerose múltipla, que eles chamam de CREB. Pessoal, os custos passam de $70 mil por ano. E segundo a fonte, os efeitos colaterais são tão severos que acabam com o fim de semana inteiro da pessoa depois da injeção. Do outro lado da balança, o protocolo LDN custa uma fração minúscula disso e não apresenta relatos de efeitos colaterais. 66%. É isso mesmo. Essa é a taxa impressionante de remissão total em pacientes com doença de Crohn depois de usarem os 4,5 miligramas de LDN por apenas 4 semanas. Essa não é uma estatística qualquer, não. Ela vem direto de um estudo de 2007 do respeitado American Journal of Gastroenterology, citado na palestra. E sabe, esses números ganham vida quando a gente escuta histórias como a da Vicky. A apresentação conta que ela tinha perdido a capacidade de andar por causa da esclerose múltipla, mas conseguiu reverter isso com o LDN. E para provar a recuperação, ela simplesmente caminhou incríveis 90 quilômetros até o palácio do governador na Califórnia. Sem contar o caso da família da Mary Bradley, que usou o protocolo com sucesso para esclerose múltipla, Parkinson e até câncer de mama. Chegamos na parte 4. Aplicações em doenças neurodegenerativas. Vamos dar um passo adiante e ver como isso acontece na prática, construindo etapa por etapa. Numa doença como Alzheimer, a deterioração do cérebro é quase uma reação em cadeia. Primeiro, se formam as placas beta-amiloides. Depois, as proteínas tau começam a acumular. E o golpe final são os emaranhados neurofibrilares, que acabam comprometendo de vez a memória e as emoções de quem sofre com a doença. Mas olha só, a fonte também alerta para ameaças externas perigosas. As chamadas excitotoxinas, que estão escondidas em muitos adoçantes artificiais tipo aspartame e no glutamato monossódico.
A palestra argumenta que essas toxinas literalmente causam a morte de neurônios, gerando uma sobrecarga de glutamato. O resultado? Uma queda brutal de dopamina naquela área do cérebro chamada substância negra, o que tem uma ligação pesada com o surgimento do Parkinson. E vamos para a parte 5, interrompendo o crescimento do câncer. Aqui a gente entra num conceito biológico chamado angiogênese. Explicando de um jeito simples, é um mecanismo que os tumores usam para criar novos vasos sanguíneos e se alimentarem. Fazendo uma analogia, é como cortar as linhas de suprimento de um exército inimigo. O LDN aumenta o fator de crescimento opioide, ou OGF, e isso bloqueia essa angiogênese. Na prática, freia a metástase e pode até induzir a morte celular no tumor. E os dados de um relatório de 2004 do Dr. Bihari mostram exatamente como isso funciona. Ele acompanhou uns 300 pacientes terminais que já não respondiam à quimioterapia convencional. Olha os resultados. Metade deles, 50%, teve o crescimento do tumor totalmente interrompido. Em 33% dos casos, o tumor chegou a encolher e apenas 17% não responderam ao tratamento. São números que definitivamente chamam a atenção. Penúltima sessão, parte 6. Terapias complementares e protocolos clínicos. A palestra detalha o que eles chamam de trio de ouro para a esclerose múltipla. É uma combinação bem poderosa. O LDN, claro, junto com doses altíssimas e injetáveis de vitamina D3 e ácido alfa-lipóico aplicado na veia. De acordo com o material, é justamente essa estratégia em 3 frentes que tem ajudado muita gente a recuperar o controle sobre suas próprias vidas. E falando no ácido alfa-lipoico, a história do Dr. Bergson relatada na palestra é de cair o queixo. O material conta que ele curou 2 pacientes que estavam com falência hepática severa por causa da toxina de um cogumelo letal, o amanita. A parte mais chocante, o hospital já tinha basicamente mandado apenas observar os pacientes falecerem. O Dr. Bergson foi lá, deu o ácido alfa-lipoico, salvou a vida deles e no fim ainda levou uma bronca formal da diretoria por desobedecer às ordens. Surreal. E isso ilustra brilhantemente a força dessas abordagens metabólicas. A fonte traz também o quarteto mágico do cardiologista Dr. Steven Sinatra. É um combo de magnésio, D-ribose, coenzima Q10 e L-carnitina. O protocolo foca tanto em devolver a energia para as células que o Dr. Sinatra afirma conseguir retirar pacientes de listas de transplante cardíaco, simplesmente restabelecendo a função do coração. Mais um coringa clínico citado no material é a DL-fenilalanina. Explicando de forma bem rápida, esse aminoácido funciona quase como um escudo de emergência. Digamos que uma pessoa que usa o LDN passe por um trauma intenso, um estresse gigantesco. A DL-fenilalanina entra em cena para impedir a quebra brusca das metencefalinas, garantindo que o sistema imunológico não desabe no meio da crise. Bom, depois dessa verdadeira viagem que começou lá na escala microscópica das células e foi até transformações no corpo todo, fica a nossa provocação final. Se a chave para frear doenças crônicas e letais for simplesmente a gente aprender a modular de forma inteligente os sistemas de defesa que já possuímos desde o nascimento, como será que isso vai remodelar o futuro da nossa medicina? É com esse baita questionamento que a gente encerra a nossa análise detalhada de hoje. Um abraço e até a próxima.